aconteceu, meus irmãos? O céu não age, ele reage. Se você agir, o céu reage aqui esta noite. Não há reação do céu se nós não agirmos aqui. Mas se você agir, o céu está se movimentando nesta casa. Fecha teus olhos, levanta a tua mão. Nós vamos orar para ouvir a palavra. Mas o céu está agindo sobre este lugar. Pai, nós te louvamos esta noite. Te glorificamos porque entendemos que não há potestade maligna, não há diversidade, não há, Senhor, não há provação que possa parar o teu agir sobre este lugar esta noite. Pai, o teu filho iniciou este culto, neutralizando toda a ferramenta preparada. Pai, esta noite nós iniciamos dizendo que não há obra contrária, não há feitiçaria, não há macumbaria, não há preto velho, não há sete sagas, não há bobagira que possa parar a tua igreja, Pai. E nós cremos pelo poder que há do teu nome, que se essa igreja clamar, o céu vai agir, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, o céu vai se mover, a tua glória vai invadir este lugar, Pai. Este bairro será alcançado pelo poder da tua palavra. Pai, pessoas entrarão aqui carregadas por demônios, mas sairão daqui libertas pelo poder do teu nome. Pai, esta noite nós já oramos e pedimos, vai amarrando toda obra contrária, toda ferramenta. Ah, Satanás, nós te damos uma ordem, pegue a tua bagagem e saia deste lugar pelo poder do nome. Pai, nós te invocamos esta noite pelo poder do teu nome. Pai, cerca esta casa, cerca este bairro. Pai, nós decretamos a falência do inferno. Esta igreja será conhecida nesta cidade pelo poder do teu nome, que irá agir sobre este bairro. Pessoas irão divulgar, pessoas irão dar irão divulgar que neste lugar o teu nome está sendo glorificado, honrado, bendito. Pai, visita esses corredores aqui, Pai, visita esta vida aqui, renova pessoas aqui, Pai, pelo poder do teu nome. A tua igreja decreta o teu milagre em nome de Jesus. Hoje tem muita gente visitando, pode vir. Visitando não, já são nossos, né? Paulo Libório, né, Paulinho? Feliz de você estar com a gente aí. Patrícia, né, Patrícia? Já participou com a gente. Os meninos, Cauã, maravilha, né, rapaz? Que Deus abençoe. O presbítero lá também. A família da Antônia tá vindo em peso aí, né? Vai vir o resto. Vamos ver se eles conseguem aí tocar aqui para nosso domingo, né? Tem culto aqui domingo. Tem muita gente querendo vir aqui, pessoal, nos domingos. Mas não tem, a igreja está fechada, né? Eu falava com a irmã hoje, para mim poderia ter culto todo dia, nós pagamos aluguel, né? Então tem que ter culto todo dia, de manhã, tarde e noite, né? Então, vamos orar aí, quem sabe essa família aí vem em peso aí, né? Os presbíteros aí, Fábio, né? E todo mundo trabalhar os domingos aí, né? Amém, pessoal? Vamos receber a serva do Senhor, a nossa preletora da noite mandiana. Fica em pé, vamos receber a serva do Senhor. No final, nós esquecemos da irmã, nossa cantora aqui, oficial da igreja aqui. Depois ela vai cantar, né? Até esquecemos da cantora abençoada. Ela traz comida aqui, bolinho, né? Uma benção aí, né? É uma benção, serva do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou pedir para os irmãos abrir em Josué 20, mas enquanto os irmãos abrem nesse texto, eu vou estar lendo o texto chave dessa campanha, né? Que está em Mateus 8. Que diz assim, que quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguiu. Então veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me.
Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. A nossa campanha está, com o nome de Provocadores de Milagre. Que nessa noite nós vamos aprender um pouquinho o que é ser um provocador de milagres. Então eu quero ler com os irmãos Josué 20, que foi o texto que o Senhor me deu, que vai dizer assim, irmãos: o Senhor falou a Josué: dize aos filhos de Israel: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Essa mesma palavra, irmãos, ela vai se repetir 4 vezes, dentro de Deuteronômio 29, Êxodo 21 e Números 35 e em Josué 20, que é onde Deus cumpre essa palavra. Ele diz assim: para que fuja ali o homicida que matar alguma pessoa involuntariamente, e não com intenção, para que vos sejam por refúgio do vingador de sangue. Quando fugir para alguma daquelas cidades, se apresentará à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos do ancião. Então o acolherão na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não entregarão o homicida nas mãos dele, porque não feriu seu próximo intencionalmente e não o odiou antes. Habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e irá para a sua cidade, para a sua casa, para a cidade de onde fugiu. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Eu vou pedir para o meu esposo, tá vindo aqui, entregando alguns papeizinhos para a igreja. Eu não sei se vai dar para todo mundo, mas que ele entregue um por família, 2 por família, que são os passos que eu quero trazer para os irmãos hoje, dentro desse texto de Provocadores de Milagre, Esse texto de Josué 20 foi um texto que essa semana me chamou muita atenção, porque o povo de Israel já tinha chegado à terra prometida, Josué já tinha ali conquistado a terra, mas agora o povo precisava aprender a viver sob o governo de Deus. E hoje eu quero trazer para os irmãos 4 pontos dentro desse governo de Deus, para que você venha ser um provocador de milagres, mas não só uma pessoa que fica provocando, uma pessoa que é ouvida quando se provoca. Então nós precisamos sim estar dentro dessa campanha provocando o nosso milagre, mas nós precisamos entender que nós precisamos que Deus nos ouça. Então ali o povo de Israel tinha conquistado a terra, o povo precisava aprender a viver sobre o governo de Deus, e o Senhor instituiu essas cidades de refúgio. Naquela época existia o vingador de sangue. O que era o vingador de sangue? Era o parente mais próximo da vítima que morreu. Mas essas cidades, ela foi criada para aquela pessoa que ela não foi morta intencionalmente. Vamos colocar aqui um visual para que a gente possa entender. Digamos que você está trabalhando e ocorreu um acidente no teu trabalho e você acabou matando o seu amigo sem querer. Então o Senhor criou 6 cidades para que quando ocorresse esse tipo de situação, você tivesse que correr para aquela cidade e você não fosse morto pelo parente mais próximo. Essas são as cidades que o Senhor estabeleceu. Que o Senhor ele pensa em tudo, irmãos? É nós que pensamos pequeno. Então essas 6 cidades foram criadas em pontos altos e estratégicos, depois que foi feita toda a divisão da terra ali prometida para cada tribo. Então aqui o Senhor providenciou o lugar do refúgio. O Senhor já tinha preparado todas as coisas, mas o milagre não ia até o homem. Precisava que o homem fosse até o milagre, porque o Senhor já tinha estabelecido as 6 cidades. As ruas estavam bem sinalizadas, que se vocês forem ler todas essas passagens, vai falar que o Senhor estabeleceu essas cidades, mandou que as ruas fossem limpas e largas. E nessas ruas tinham placas escrito refúgio, refúgio. Ela tinha que ser uma cidade assim que ficasse próxima aos arredores da distribuição da terra para as tribos e fosse de fácil acesso para todo mundo.
Que todo mundo que fosse correr chegasse a tempo de fugir do vingador de sangue. Então os pontos que eu quero trazer hoje para os irmãos é o passo a passo do verdadeiro provocador de milagre. Muitos esperam que o Senhor venha e faça todas as coisas, mas nós precisamos entender que na lógica, na prática, não funciona assim as coisas, irmãos. Aqui, como eu mencionei para vocês, em Êxodo 21, a primeira menção de que Deus ia preparar esse lugar. Então Deus já havia falando com Moisés. Lá em Números 35, são regras detalhadas, a quantidade de cidades que Deus ia preparar, que são 6. Deuteronômio 19 vai a aplicação prática, a manutenção das estradas de acesso. E aqui em Josué 20, quando o Senhor entregou a terra prometida a Josué, vem a implementação real, a escolha dos nomes das cidades. Se vocês forem ler mais abaixo, Josué 20, vai estar os nomes que foram escolhidos para as cidades, tudo certinho. E daí o Senhor me trouxe muito essa questão de como está tudo preparado para nós, de como que o Senhor já fez todas as coisas. Não foi um texto que foi mencionado só aqui em Josué 20, mas ele já vem desde o início, o Senhor já vem falando que vai fazer. Então é as promessas que nós temos. E Deus dá o refúgio. Deus não dá o refúgio que não está disposto a correr. Se você tivesse que correr de uma pessoa que está fugindo, no caso, você fugindo de uma pessoa que quer te matar, você vai acelerar o passo, não vai? Você não vai ficar esperando que ele chegue mais perto. E é essa a lógica que eu quero colocar dentro dessa campanha do Provocadores de Milagre. Primeiro passo que eu coloquei aí para vocês. Quem pegou o primeiro passo, ele vai estar escrito assim, agilidade. Mova-se. Deus preparou o refúgio, mas você precisa correr. Josué 23, que vai dizer assim: para que ali fuja o homicida que matar alguma pessoa involuntariamente e não com intenção, para que vos sejam por refúgio do vingador de sangue. Então qual que é a nossa atitude dentro desse passo 1? Que o milagre não espera por quem procrastina. Obedeça hoje. Vocês vão entender no decorrer desse passo que nós precisamos sim provocar o milagre do Senhor. Nós precisamos sim clamar, orar, mas nós precisamos ter uma posição no reino para que a gente seja ouvido. Senão você só vai ser um provocador, você não vai receber. Porque quando nós provocamos alguém, seja para bem ou para mal, a gente recebe alguma coisa, desde que essa provocação seja uma provocação bem feita. Seja para correr, para apanhar, alguma coisa você vai receber. E nós precisamos chegar diante do Senhor preparado, irmãos. Preparado. Então essa campanha, ela vem para nos preparar para ser um provocador de milagre, que nós sejamos ouvidos. Então o texto vai dizer assim, nesse passo 1, que o milagre exige agilidade, a atitude de correr. Nós precisamos correr. O fugitivo devia fugir para aquela cidade. E ele vai trazer assim, que Deus não carrega no colo quem tem pernas para correr, certo? Então se você sabe que precisa de um milagre, por que você está caminhando devagar? Se nós sabemos que nós precisamos de algo do Senhor, por que nós estamos andando em passos de tartaruga, digamos assim? E esse texto de Josué 20, ele vai trazer tanta chave para nós, irmão, que essa noite eu quero que você saia daqui preparado. Aleluia. Para provocar de verdade o seu milagre. Aleluia. E que no final dessa campanha que o pastor Alessandro colocou, que você venha testemunhar que devido à sua posição, você conseguiu receber o milagre. Então assim, o provocador do milagre, ele tem que ser imediatista na obediência. Não adianta eu vir aqui falar, clamar, chorar, me espernear se eu não faço nada, se eu não me posiciono. Então, se Deus deu a direção, o passo que deve ser dado hoje é obediência. Se você não obedece, você dá vantagem para o inimigo. E o inimigo aqui hoje, o inimigo, nossos problemas, nossas aflições, ele é o vingador de sangue. Então ele está sempre atrás, ele está sempre vindo. E você tem que apertar o passo, você precisa correr. Porque o Senhor já determinou as cidades de refúgio. As ruas são largas e estão sinalizadas. Então a gente precisa correr para onde a gente sabe que é o nosso paradeiro certo. E o passo 2, que
vocês vejam aí, quem pegou o passo 2, ele vai estar dizendo assim: verdade, seja real, exponha a sua causa com verdade. Em Josué 24 vai dizer assim: quando fugir para alguma daquelas cidades, se apresentará à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciões. Aqui era o ouvido do sacerdote. Então ele precisava falar a verdade para o sacerdote. Deus não abençoa máscaras, ele acolhe corações sinceros. Fale a verdade. E hoje à tarde eu estava lendo esse texto e o Senhor me trazia muito forte que nós humanos, nós temos um grande problema de falar o que não está no nosso coração. Às vezes nós falamos, mas aquilo não é a verdade. E a gente vive numa rotina tão grande que aquilo acaba se tornando verdade. Porém, não é a verdade que está no teu coração. Lá em Salmos, a palavra vai falar que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Então, esse seja real aqui, exponha a sua causa com verdade, é você realmente falar a verdade para o Senhor. Não adianta eu falar: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá um milagre, mas lá dentro eu tenho uma raiz de ódio, eu tenho uma raiz de amargura, eu odeio meu vizinho, eu odeio meu próximo, eu estou brigada com alguém. Não adianta, irmãos. Falar a verdade é você expor, falar assim: Senhor, eu preciso desse milagre, mas eu odeio fulano, eu tenho mágoa de cicrano. E nós precisamos expor isso, porque quando a gente traz à luz, a libertação ocorre, irmãos. Ninguém é perfeito aqui. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Todo mundo tem algo a ser tratado. Só que esse ser tratado, ele precisa trazer à luz a verdade. É ser sincero com o Senhor. Senhor, eu matei, foi sem querer. Como essa cidade foi criada para essas pessoas, ele matou alguém, irmãos, e ele está fugindo. Só que não foi por querer. Aqui a Bíblia fala que ele não odiou antes. Então foi uma morte sem querer. Eu não fui lá e matei na maldade. Mas ele tinha que chegar lá no sumo sacerdote e expor toda a verdade. É contar toda a história do início. Dizer: eu acordei cedo hoje, cheguei no meu trabalho, começamos a trabalhar, deu um problema na máquina, meu amigo morreu por culpa minha. É isso que você tem que dizer para o Senhor, a verdade que está descrita no teu coração. O Senhor, Ele quer a sua verdade, não só palavras. Não só palavras. Esses dias, foi semana passada, 6 horas da manhã. Coloco meu relógio para despertar às 6 horas da manhã. Só que um pouquinho antes, o Espírito Santo estava me acordando, falando comigo sobre gratidão. Eu já volto na palavra. Eu preciso contar isso porque eu falei, o Senhor me cobrou isso. Para onde eu fosse, eu falar sobre a gratidão. E o Senhor falava assim para mim, que eu estava cansado de orações vagas, de petições repetidas, porque a gente só sabe chegar e pedir, e é uma petição sem parar. Você tem listas enormes de milagres que você precisa, de pedidos, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer gratidão. A gratidão é a maior chave que você pode destrancar todas as portas da sua vida. Se você chegar ao pé do Pai, ao pé do altar, com gratidão pelo que você já recebeu, pelo que Deus já te deu, todas as portas vão se abrir. Foi assim que o Senhor me falou. Então a gratidão, irmãos, ela precisa ser na nossa vida diária. Diária, é você acordar e você olhar o que aconteceu ontem. Estou vivo, às vezes Deus deu livramento de um acidente, às vezes aconteceu muitos milagres, que assim, pode ser pequenininho, mas foi um milagre. E a gente esquece disso, a gente passa batido porque a gente está vivendo no automático. E o Senhor não quer que nós vivamos no automático. O Senhor quer muito mais de nós. O Senhor quer intimidade. Por isso que esse passo a passo do mapa da misericórdia, dentro dessa campanha do Provocador de Milagres, vai ser um passo a passo que nós precisamos trilhar. Eu gosto muito de trabalhar com visual. Não sou professora, mas toda vez que eu vou ministrar, o Senhor me dá tanta coisa. Se eu pudesse, eu trazia um livrinho para cada um. Mas eu ainda vou fazer isso. A minha impressora eu já consegui, só falta os papéis. Mas eu gosto muito porque eu entendo, eu sou muito visual, irmãos. Então eu preciso detalhar muitas coisas para mim fazer na minha rotina. Então eu sei, mas eu tenho que anotar. Quando eu anoto, a minha mente ela identifica aquilo como importante e eu não esqueço.
Então eu tenho um hábito de anotar muitas coisas. Tem muitos cadernos onde eu começo a anotar muitas coisas. E é isso que eu acredito que fica mais fácil pra gente. Por isso que eu trouxe esses papéis hoje. Então o milagre, ele não é para quem merece, mas ele é para quem está tentando se santificar diante do Senhor, está tentando ser sincero, está dizendo a verdade. Sabe, porque Deus é tão bom que Ele não escolheu ninguém perfeito. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Eu sou uma mulher improvável. Vocês não me conhecem, mas eu vim de uma vida muito ruim. Eu vim de dentro da Umbanda, da magia negra. Eu vim de dentro de lugares que eu percorri na minha adolescência, que só o Senhor pode ter me tirado de lá. Então nada para Deus é impossível, nenhum milagre é impossível. Só que vai exigir de nós um passo a passo. Não tem como, irmãos. A partir do momento que você vem e aceita Cristo, a tua vida precisa mudar. E você precisa entender o que é servir a Deus. Não é só chegar aqui e pedir, mas é ter intimidade com o Pai. Então, dentro desse passo 2, a gente vai ser real com o Senhor. Ser real com o Senhor é você chegar realmente na sua oração, no momento que você for orar, e falar a verdade. Deixe que o Senhor esquadrinhe teu coração. Sabe aquelas coisas escondidas, aqueles pecados escondidos? Eles precisam vir à tona. A nossa libertação, ela só ocorre, o nosso milagre chega, porque a libertação é um milagre na vida do crente. Todo crente precisa de libertação. E ela só vai chegar quando você for sincero com o Senhor. O passo 3, irmãos, é o mais difícil. Quem pegou o passo 3? Eu vou ler aqui com os irmãos. E o título já é o mais difícil na sua caminhada com Cristo, que ele vai dizer assim: submissão. Aceite o lugar. Habite onde Deus te colocou. O milagre exige alinhamento. Quem não aceita o processo não vive a promessa. Para mim, desses 4 passos, para mim, Dianara, a submissão é o mais difícil, porque a gente tende a querer resolver sempre com as próprias forças. E a partir do momento que você aceita Cristo, você aceita o governo de Cristo. Você aceita que o Senhor governe as suas emoções, governe a tua vida, que o Senhor faça tudo. Então o texto vai dizer assim, que eles o acolherão e lhe darão lugar para que habite com eles. O fugitivo não escolhia quarto ou como as coisas iam funcionar na cidade. Ele aceitava o que era dado. Submeter-se ao ecossistema de Deus, muitas vezes queremos um milagre, mas queremos ditar as regras para o Senhor. Quantas vezes você já não orou falando: Senhor, faça isso, porque tem que ser assim, porque meu filho precisa disso, porque fulano precisa disso. Você está dizendo para que o Senhor deve fazer? Não. Nós precisamos deixar que o Senhor faça todas essas coisas. Provocar o milagre é dizer assim: Senhor, eu aceito o teu governo. Aleluia. Nós precisamos de verdade, irmãos, para que as coisas aconteçam, aceitar o governo de Deus. Por que às vezes você olha, tem muitas pessoas dentro da igreja do mesmo jeito, porque essa pessoa, ela não é submissa a Cristo. É triste falar isso, mas é a verdade. Nem sempre a gente é submisso. Eu estou falando aqui no 100%. Nem sempre a gente é submisso. Às vezes você, na sua euforia do dia a dia, você quer ir lá e resolver. Na sua força, como você acha que tem que ser, no tempo que você acha que tem que ser. E não é assim que vai ser. Por isso que às vezes as coisas estacionam. E você não entende o porquê. Mas o porquê está aqui. Aceitar o lugar. O milagre exige esse alinhamento. Sem obediência não vai ter milagre. Eu sinto lhe dizer, mas não dá para pular essas etapas, irmãos. Com o Senhor não existe aquele filho mais querido que, eu vou deixar ele pular a etapa 1, ou aquele mais querido ainda. Não, o 4 ele não vai precisar fazer, vai precisar fazer os 4 passos. Porque ser um provocador de milagre é estar alinhado de verdade com o Senhor, com o céu. Tudo exige um posicionamento, irmãos. Tudo na nossa vida existe uma prova, existe uma dor que você passa antes para você aprender alguma coisa. Não há como fugir disso. Hoje,
maturidades que eu ganhei com o Senhor foi por tanto sofrer. Foi de sofrer, irmãos. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende dentro da dificuldade, dentro da prova, mas seria muito mais fácil se nós entendêssemos esse passo a passo com o Senhor. Tem um hino que eu gosto muito, que se o Gabriel quiser tocar ele depois, que ele vai falar assim, reacende a chama. Mas a parte que eu mais gosto é quando fala assim, que já não se ouve mais falar do céu. Já não se ouve mais falar que Jesus vai voltar. Hoje a gente está na teologia da prosperidade tão grande que é Deus dá, Deus dá, Deus dá. Deus dá. Sim, Ele é o dono do ouro, da prata, é o dono da vida. Ele dá tudo, irmãos. Ele criou todas as coisas. Mas existe um posicionamento nosso. Você imagina se Deus desse tudo para todos, como todos querem? Que bagunça que não seria esse mundo. Por isso que o servir a Cristo ele não é fácil. Por isso que estar alinhado com o Senhor exige muito mais de nós do que do Senhor. Porque o Senhor ele já tem todo o poder, né? Ele já é dono de tudo. Então, o passo para correr até a cidade de refúgio é só nosso. Já está tudo pronto no mundo espiritual. Já está tudo pronto. As bênçãos, tudo. O milagre, está tudo preparado. A mesa está posta. Mas o que eu estou fazendo para chegar até essa mesa? Como que eu estou me posicionando? Será que eu virei uma pedinte? Será que eu só estou aqui pedindo? Será que ter um posicionamento diante com o Senhor vai ser tão difícil que eu vou preferir continuar só pedindo, só provocando e não ganhando nada? Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer nos ensinar essa noite esse passo para que a gente venha estar alinhado com Deus. Então, submeter-se a esse ecossistema do Senhor é a parte mais difícil. É você dizer para o Senhor que você aceita o governo dele. E o passo 4, ele vai dizer assim: constância, permaneça, fique no abrigo até o fim. Não saia do propósito por conveniência. A segurança está na fidelidade. Você imagina só você viver nesse tempo aqui que Josué escreveu, e você ter que fugir para este lugar e habitar lá até o sumo sacerdote morrer, porque essa era a condição. Então ele ia ficar lá até o sumo sacerdote daqueles dias morrer. Só depois disso que ele podia voltar para sua cidade, para sua família. E o que é o mais difícil nisso daqui é você ficar neste lugar que o Senhor colocou. Ficar em fidelidade, porque qualquer passo a mais para a direita, qualquer passo a mais para a esquerda, para frente ou para trás, que você saia do círculo da cidade, o inimigo te pega. Não pode sair. Então essa constância é você permanecer nesse local. A segurança não estava na corrida, certo? Ela estava na permanência. Se o fugitivo saísse dos muros por 1 minuto, por 1 segundo, ele perdia a proteção. Então assim, quando nós nos afastamos do Senhor por 1 segundo, o inimigo vem e ele planta algo em você. Ele vai plantar uma semente da frieza espiritual, de repente de uma discórdia dentro de casa, qualquer brecha. Esse sair dos muros é uma brecha. Você abriu uma brecha. Por isso que nós precisamos não dar para pular passos. Esses 4 passos eles têm que ter seguido à risca. Porque quando você permanece ali, na sua fidelidade, você está seguro com o Senhor. Você, no caso, estaria longe da família até a morte do sumo sacerdote. Estaria sozinho naquela cidade. A tua família não fugiu com você. Você fugiu só. Mas você tinha fidelidade e proteção do Mestre. Às vezes não vai ser fácil. Às vezes a caminhada vai ser dolorosa, vai ser difícil. Às vezes você vai estar sozinho. Mas quem realmente vai estar lá para te ajudar e que é a pessoa mais importante é o Senhor. Se você não se desviar para nenhum lado, a proteção estará sobre a sua vida. E vai dizer assim, que provocar um milagre exige que você fique onde Deus te plantou, mesmo que a rotina da cidade pareça cansativa. Mesmo que tudo pareça inimaginável para você. Parece que o sumo sacerdote de repente
vai viver eterna, aquela prova não vai acabar, mas ela acaba. Ela acaba sim. Só que quando ela acabar, você tem que ter no teu currículo a fidelidade. Essa fidelidade, irmãos, ela tem que ser diária. É diário, é no teu levantar, é no teu caminhar, é no teu voltar para casa, é no teu deitar, em todas as coisas, é no teu pensamento, é no que está dentro do teu coração, é no você pegar e fazer a faxina no teu coração e dizer: Senhor, isso aqui eu sinto mesmo, isso aqui está errado, mas eu preciso da tua misericórdia para continuar vivendo dentro da cidade. Porque se nós nos afastarmos, o inimigo está à espreita, rugindo, veloz, e qualquer passo errado que a gente der, algo que não vem do Senhor vai ser plantado em nós. Então nós precisamos seguir firme nesses passos. Deus não dá nada sem que haja verdade e compromisso, irmãos. Essa frase eu fiz questão de deixar aqui muito visível. Deus não dá nada sem que haja verdade e compromisso. Por isso que o provocar milagre, ele vai exigir muito mais da nossa parte do que da parte de Deus. Porque as cidades já estavam prontas, ela já estava sendo falada lá do início, lá de Êxodo. As ruas já estavam sinalizadas, tinha placas na rua. Não estava escrito refúgio, estava escrito na língua deles. Mas estava escrito refúgio, 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 refúgio. Corre para o refúgio, não saia, permaneça, seja submisso, fale a verdade. Isso é isso que o Senhor quer. Então, não é que a gente compra o milagre, mas é que quando a gente se alinha numa posição, o Senhor vem e derrama. Porque se o Senhor olhar toda essa igreja posicionada, toda essa igreja que está aqui hoje, sair daqui posicionado, nesse passo a passo com o Senhor, irmãos, eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não estou aqui só pregando um Deus que está escrito aqui nesses papéis fininhos, em todos os textos dessa Bíblia. Não, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei o Deus que você serve. Que você não estaria aqui se você não cresce, se você não tivesse fé. Então nós precisamos exercitar isso daqui. É parar de ver o milagre acontecendo lá, aqui, acolá, e você se posicionar para você receber o teu milagre. Chega de contar a história dos outros, vamos contar a nossa. Chega de olhar, nossa, eu vi, olha que lindo o irmão contando que a moça foi curada através da oração. Que nós possamos estar alinhados com o Senhor, que quando nós abrir a nossa boca, nós orar, as pessoas também sejam curadas. Essa palavra, ela não ficou só para uma pessoa. Lá em Marcos vai dizer que o Senhor deixou todo o poder e autoridade para que nós possamos fazer milagres e maravilha aqui. E não foi destinado só para mim, só para o pastor, só para a pastora, não. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que se posicionar. É para todo aquele que estiver alinhado com Deus. Então assim, o milagre vem, vai acontecer. Mas cadê a tua posição? Você precisa andar e andar rápido. Andar rápido, porque para quem está fugindo, tem que correr. Então que o Senhor possa nessa noite esclarecer isso na tua mente, que o Senhor possa limpar a tua visão espiritual, os teus ouvidos, para que você possa ouvir. E você ser grato a todas as pequenas coisas que você já ganhou do Senhor. Porque todos os dias o Senhor nos dá o fôlego de vida. Todos os dias o Senhor nos dá algo. Nos dá uma chance de se arrepender. Todos os dias. Quem sabe você tem algo dentro do teu coração que está lá parado, crescendo de repente algo ruim. Mas todos os dias que você acorda é uma oportunidade para você trazer isso diante do Senhor. Para que você confesse, para que você fale. O passo 2 de expor a sua causa com verdade é o confessarmos. É você chegar para o Senhor e falar toda a verdade. E se você prestou bem atenção nessa palavra, não há como você pular a etapa. Não há como. Porque primeiro, para entrar na cidade, você tinha que falar a verdade. Então, para estar sobre a proteção do Senhor, precisa falar a verdade. Precisa limpar o teu coração. Você precisa contar exatamente nos detalhes o que é que aconteceu. Porque senão você não ia ter o refúgio. Você não ia ser aceito dentro do refúgio. E é a mesma coisa aqui para nós. O nosso sumo sacerdote já morreu por nós, foi Jesus.
Então nós já temos todo esse acesso à cidade. Mas que nós possamos entrar de verdade dentro dessa cidade para que a gente possa receber do Senhor a nossa saída, a nossa liberdade. A nossa liberdade é quando nós expor esse passo a passo com o Senhor e o Senhor vir trabalhar naquilo que nós precisamos. Às vezes é uma cura física, uma cura dentro da família. Eu não sei qual milagre que você busca, mas eu sei de uma coisa, e não vale só para mim, mas é para todo mundo, que o posicionamento que é para mim é para você. É a mesma coisa. O Senhor não tem filho mais amado, mais querido. É igual. A cidade é para todos. E se todos nós corrermos hoje para lá, falar a verdade com o Senhor, trazer tudo que precisa, o refúgio estará conosco. Então aqui, você não precisa continuar esperando o milagre bater na sua porta. Você precisa ser verdadeiro hoje e expor a sua causa. Você vai aceitar os limites que Deus colocou para te proteger? Então hoje decida ser submisso ao governo do Pai. Eu tenho certeza que a partir de hoje, se você seguir isso, no final dessa campanha, eu tenho certeza que o Senhor vai pôr na tua mão o que você tanto almeja. Seja familiar, seja físico, seja com um filho, independente do que seja que você busca. Porque todo mundo gosta de uma campanha de milagres. Só que o milagre vem através do posicionamento. Não se esqueça disso. Tem que ter um posicionamento da nossa parte. E eu quero falar mais uma vez aqui sobre a gratidão, irmãos. Seja grato. A gratidão, tenha ela, visualize ela na sua cabeça como uma chave. Essa chave, ela abre muitas portas. Muitas portas. É ser grato realmente pelo aquilo que você já teve. Eu sei que você quer mais. Eu sei. Eu também quero mais. Eu quero muito mais do Senhor. E eu sei que Ele tem para dar. Mas se eu for grata no que eu já tenho, no que eu já consegui, mesmo em meio a toda a dificuldade, o Senhor vai olhar com um olhar de amor. Glória a Deus. O Senhor vai olhar e vai falar assim: poxa, minha filha, meu filho está aprendendo. Agora ele está caminhando. Porque às vezes a gente está tantos anos dentro da igreja e a gente está um bebê ainda, a gente está gatinhando. Mas quando a gente se posiciona e a gente realmente aplica o que a gente aprende dentro dessa palavra, a gente cresce. A gente cresce espiritualmente. A gente cresce, a gente ganha autoridade, a gente ganha unção, a gente ganha dons para fazer a diferença na vida de alguém. Então hoje eu tenho certeza que cada um que veio aqui vai sair diferente, vai sair com um posicionamento diferente para que o Senhor venha abençoar a sua vida grandemente. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aqui o pastor Alessandro, o pastor Araci, que tem nos acolhido tão maravilhosamente, né? Agradeço essa igreja, a todos vocês que vieram, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a sua vida, que o Senhor possa trazer sobre você a realidade que você precisa ser liberto. Tudo aquilo que te aprisiona, as correntes que te cercam, de repente o medo, tudo aquilo que tenta te paralisar, que hoje caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia crendo que o teu posicionamento vai trazer tua vitória em nome de Jesus. Amém? Pastor Alessandro. Palavra dos céus. Vamos recapitular, vamos ficar em pé, vamos recapitular as chaves de vitória. É uma instrução, né? É uma instrução que recebemos. Vamos mudar alguns hábitos, é importante, né? Para nós emagrecermos, Alex, nós temos que mudar algum hábito, né? Correr de madrugada, né? E hoje nós aprendemos. O Senhor está falando conosco nessa noite. Como é que chegaremos à cidade do refúgio se nós não tomarmos posições? E o Senhor tem falado muito conosco acerca de posições. Como é que está a tua vida? Vamos recapitular. Você já conseguiu gravar? Quanto mais você ouve, você consegue memorizar. Qual a primeira chave? Vamos lá. Hã? Como que é? Agilidade. Opa. Hã? Você é ágil, né? Principalmente quando o Senhor falou que vai me dar vitória. Eu vou ser mais ágil. Eu vou dar ouvido à voz do Senhor e não a outras vozes. Ele quer falar comigo. Ele estabeleceu coisas grandes para a minha vida. Eu não vou murmurar, eu vou dar ouvido à voz dele. Qual a outra chave? Agilidade. Qual a outra chave?
Verdade, seja verdadeiro. Hoje eu fiquei nervoso no trânsito, fala a verdade. Hoje eu briguei lá com o funcionário, seja verdade. E às vezes nós precisamos entender, porque nós estamos numa campanha de libertação. E às vezes nós temos que nos libertar, Alex. Nós precisamos nos libertar. Quantas coisas que precisamos mudar. Enquanto a irmã Valéria se prepara para louvar, coloca lá o seu CD. E nós vamos orar. Qual que é a terceira chave? Qual que é? Qual que é? A terceira?